Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais surgem por aí filmagens inacreditáveis e misteriosas que muitas vezes parecem não ter uma explicação. Como por exemplo o que esse pessoal encontrou na rua, ou nessa fazenda que nós veremos a partir de agora. E hoje eu convido você para conhecer uma nova rodada das gravações mais absurdas e surreais que só as profundezas da internet podem nos proporcionar. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Começando a nossa lista de hoje, vamos dar uma olhada nesse caso insano registrado nas ruas do México por um motorista que só queria ir para casa, mas acabou gravando isso aqui no caminho. Existem poucas informações sobre esse caso e tudo o que sabemos é o que podemos ver com nossos próprios olhos, o que, diga-se de passagem, já é surreal o suficiente. Mas me conta, alguma ideia de qual possa ser o segredo por trás desse motorista fantasma? Como uma coisa dessas é possível? E continuando pelo México, foi também por lá que essa gravação de arrepiar foi feita pela câmera de segurança de uma parada de caminhões. Dá uma olhada só. No vídeo vemos os cães super agitados, enquanto ouvimos um grito /choro /gemido super apavorante ecoando pela noite. E não foi só isso não, pois olhares mais atentos também perceberam uma misteriosa figura do outro lado da estrada. Assim que esse vídeo foi publicado, diversas pessoas associaram essa figura de branco mais os seus gritos com uma lenda muito famosa na região e que já até virou filme, a lenda da Chorona. A lenda da Chorona conta a história de uma mulher chamada Maria, que em desespero após ser traída pelo marido, afogou seus filhos e logo em seguida, arrependida pelo que tinha feito, acabou tirando a própria vida. Por seus crimes, Maria acabou sendo condenada a vagar eternamente pelos cantos mais ermos do país, aparecendo perto de rios e estradas, sempre chorando e procurando por seus filhos enquanto lamenta. E agora, conhecendo a lenda e vendo o vídeo feito por essa câmera de segurança, dá pra entender por que as pessoas estão associando uma coisa na outra. Após perceber um detalhe assustador dentro da sua própria casa quando apaga as luzes, o autor dessa filmagem fez questão de gravar tudo para provar que não está mentindo quando fosse contar para os outros o que viu. This is really creepy. Watch. The light is on in the living room. I turn off the light. Watch what happens next. On the count of 3. 1, 2, 3. A silhouette appears in front of me. Damn, this is scary. Enquanto as luzes estão acesas, tudo que vemos é uma sala comum, com nada além dos objetos pessoais. Mas assim que apaga, uma sinistra silhueta surge bem na frente do rapaz, que fica até relativamente tranquilo para quem está diante de uma coisa dessas. Uma coisa que nas páginas de mistérios está sendo chamado de Pessoa Sombra. A lenda das pessoas sombra descreve sinistras figuras humanoides feitas completamente de sombra, que só podem ser vistas em ambientes escuros ou durante uma crise da paralisia do sono. Dependendo da cultura, essas criaturas podem ser interpretadas tanto como espíritos, ou como apenas alucinações, ou até sendo seres físicos. Apesar de não termos como saber com certeza o que estava diante do homem que fez essa gravação, é inegável que rendeu um vídeo assustador que nos faz imaginar o que pode estar escondido na escuridão bem ao nosso redor.
No início desse mês, o intrigante fenômeno registrado nos céus da cidade de Diamante, na Paraíba, assustou os moradores locais e vem chamando muita atenção dos amantes de mistérios. O vídeo mostra vários pontos de luz passando rapidamente pelo céu, deixando para trás um rastro que desaparece em poucos instantes. Segundo os relatos, os objetos eram rápidos demais para serem drones e também não emitiam qualquer tipo de barulho. Além de um detalhe muito importante que deixa todo esse mistério infinitamente maior, que é o fato deles não serem vistos a olho nu. Segundo as pessoas que registraram essas luzes, elas só foram percebidas quando um deles foi filmar os raios da tempestade e acabou gravando junto esses objetos, que até o momento permanecem sem uma identificação. E aí, alguma ideia do que pode estar por trás desse fenômeno? O que podem ser esses pequenos objetos? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por falar em objetos desconhecidos pelos céus, um outro caso igualmente intrigante é esse. Registrado pelas câmeras de segurança dessa fazenda, vemos duas luzes muito intensas voando de forma rápida e irregular bem próximas ao solo. Tão próximas que uma delas chega a tocar o chão, emitindo um clarão ainda mais forte e subindo novamente logo em seguida, protagonizando um evento que, mesmo tendo durado poucos instantes, foi impressionante e que permanece sem uma explicação. Ao ser acordado no meio da madrugada por um barulho estranho vindo do seu quintal, a moradora dessa casa resolveu sair para verificar o que estava acontecendo, e o que ela encontrou foi assustador. And this is going all the way around my neighbor's house. Now, this came from over here by my shed, y'all, right? This is crazy ass shit. And the weird thing that got me is, here, I'm about to show it to you. I was just at the side of my house. And now I'm over here at the front of my house. I seen these 3 marks, literally, it's just 3 marks. 3 marks, you see this? I said 3, sorry, 4 marks. 4 marks. And this right here is in my front yard. Now, there is no other marks anywhere. It's almost like whatever this was jumped from my backyard over my fucking house and landed right here in my front yard and then just disappeared. What the fuck could be that big, the size of my footprint? Y'all see this, the size of my fucking footprint. There ain't no damn bird that damn big. No bird. So what the hell? Em meio à neve, a mulher se deparou com essas pegadas bizarras, pegadas que definitivamente não parecem pertencer a qualquer criatura conhecida pela ciência, e que fez muita gente se lembrar de uma criatura mítica conhecida como o Demônio de Jersey. O Demônio de Jersey é uma criatura lendária do folclore de Nova Jersey que teve sua origem no século XVIII. A origem mais conhecida do capiroto de Jersey está associada à família Leeds, uma nobre família que vivia por lá na época. Conta a história que em 1735, uma mulher chamada Deborah Leeds, conhecida como Mãe Leeds, deu à luz a seu 13º filho em uma noite de tempestade. E durante o trabalhoso parto, a mulher, já exausta e sobrecarregada com tantas crianças, teria amaldiçoado seu próprio bebê, dizendo as seguintes palavras: "Que seja um demônio." Quando o bebê nasceu, logo em seguida, ele parecia normal, mas rapidamente foi se transformando em uma criatura monstruosa, crescendo de forma anormal, desenvolvendo asas de morcego, garras afiadas, uma longa cauda e patas com cascos, com afiadas unhas saindo deles. Ainda de acordo com a lenda, após sua transformação, a criatura soltou um grito horrível. Deu um fim na pobre da parteira que estava jogada no chão petrificada de medo e voou pela chaminé, desaparecendo na escuridão da noite. Ao longo dos séculos, diversas aparições atribuídas ao tinhoso de Jersey foram relatadas, principalmente durante o início do século XX, quando houve uma onda de avistamentos em 1909, onde centenas de pessoas em Nova Jersey e na Filadélfia relataram ter encontrado com a criatura.
Ela teria atacado animais, deixado pegadas estranhas da neve e emitido gritos aterrorizantes enquanto passou por esses locais. Esses eventos foram amplamente noticiados pelos jornais da época, causando um verdadeiro pânico coletivo que tomou conta de toda a região. Na época, muitas pessoas se recusavam até a sair de casa com medo de serem capturados pela criatura. E a vida por lá só foi voltar ao normal mesmo após um longo período sem que houvesse qualquer novo relato sobre o aparecimento ou ataque desse ser. Mesmo com o fim dos misteriosos eventos atribuídos ao demônio de Jersey, nunca se encontrou uma resposta exata, uma explicação definitiva para tudo o que foi visto e publicado nos jornais daquela época, o que só contribuiu para deixar esse mistério em aberto e fazendo muita gente acreditar que possa haver alguma verdade por trás da velha lenda dessa criatura, que é sempre lembrada quando vídeos sinistros como esse surgem por aí. 3 marks. You see this? I said 3. Sorry. 4 marks. 4 marks. And this right here is in my front yard. Now, there is no other marks anywhere. It's almost like whatever this was jumped from my backyard over my fucking house and landed right here in my front yard. Enquanto acampava no meio da floresta, o homem responsável por essa filmagem encontrou esse antigo trailer abandonado e, ao se aproximar, acabou descobrindo que o local não estava tão abandonado quanto ele pensava. Assim que se aproxima um pouco, o cara já fica meio escaldado com um forte barulho de batida que houve lá dentro. Mas até aí, ele acreditava ser apenas um animal. Só que o que ele viu, apesar de ter aparecido só por um instante, não se parece com nenhum animal que ele já tenha visto antes. Assim que publicou esse encontro assustador, muita gente concordou com o campista de que isso aí não é nenhum animal conhecido. Pelo menos nenhum do nosso mundo, enquanto outros mais céticos acreditam que seja apenas um urso. Mas no final das contas, entre aqueles que creem no sobrenatural e os mais céticos, a real identidade dessa criatura permanece uma verdadeira incógnita. Os céus de Oaxaca, no México, se tornaram um palco de um grande mistério quando no final da tarde do dia 25 desse mês, esses objetos foram vistos. No vídeo podemos ver vários objetos esféricos atravessando o céu vagarosamente, objetos escuros e sem nenhuma identificação aparente que nos ajude a identificar o que eles poderiam ser. Um detalhe importante que levou várias pessoas a acreditarem em um fenômeno proporcionado por tecnologia vinda de fora do planeta. Até o momento não houve qualquer manifestação nem da Força Aérea local ou de qualquer outro órgão de monitoramento aéreo e espacial que busque explicar o que são essas coisas que surgiram pelo céu naquele dia. E como é algo muito recente, não dá para saber se ainda vai ter algum pronunciamento ou nota oficial de uma dessas entidades, ou se eles vão apenas ignorar e fingir que nada disso aconteceu. Mas por hora só nos resta aguardar por mais informações. Acordado no meio da madrugada por barulhos muito altos de galhos quebrando nos arredores da sua casa, o morador dessa residência saiu para ver o que estava acontecendo. Mas ao invés de respostas, ele encontrou foi um grande mistério. I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. Mesmo iluminando a árvore com uma poderosa lanterna, não se vê nada além dos galhos sacudindo e caindo sem qualquer razão aparente. Uma situação que deixa o homem apavorado sem acreditar nos próprios olhos. I've never seen anything like it in my life.
bigger than me, whatever it is. Because just breaking limbs off that it would take me 2 minutes to saw. Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name just is doing this? Durante todo esse evento, o autor da filmagem, mesmo estando lá na hora, não conseguiu descobrir o que estava causando aquilo, e confessa estar assustado em continuar morando ali sem ter qualquer resposta. E até pior, chegando a acreditar que uma criatura invisível seja responsável por tudo aquilo, conforme ele mesmo contou em suas redes sociais. O que, sem dúvida, é uma ideia apavorante, ainda mais tendo acontecido tão perto de casa. Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Oh, it's gotta be a, I don't even think a bear would have a chance in Hades, and they're doing this. It's something stronger than a bear. And he is pissed. Esse caso aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no final desse ano, e até o momento o evento não voltou a se repetir. Mas estamos de olho e qualquer nova informação ou filmagem eu trago aqui para vocês. E por falar em coisas invisíveis, vamos ver o caso de um casal que, acreditando estar dividindo seu teto com forças do além, resolveu espalhar câmeras pelo local e dividir com todo mundo o que acontece lá dentro. Após uma série de registros de objetos se movendo sem serem aparentemente tocados por nada, eles foram aconselhados a espalhar farinha pelo chão como uma forma de materializar os passos daqueles espíritos que habitam a casa. E o resultado foi surpreendente. Após essa porta se abrir, vemos a farinha marcar pegadas no chão, pegadas deixadas por algo que permanece invisível aos olhos da câmera, e que, seja lá o que for, também deixou a marca das suas mãos ao forçar a porta do quarto do casal em uma tentativa bizarra de entrar no local. Após essa experiência, marcas de pegadas e fortes batidas nas portas foram encontradas por toda a casa. Mas não só isso, pois uma mensagem perturbadora também foi encontrada. Mesmo após essa mensagem assustadora mandando eles deixarem a casa, o casal decide continuar registrando os fenômenos e seguindo as sugestões das pessoas para tentar resolver esse problema. Dessa vez, colocando um risco de sal na porta e corredor que dá acesso ao porão, que é o local de onde essa força desconhecida parece sair. De acordo com muitas crenças no sobrenatural, o sal teria o poder de bloquear a passagem dos espíritos. Uma prática que no passado foi usada durante séculos para proteger as casas, mantendo essas energias do lado de fora das residências. Uma crença que foi muito mostrada até em séries, como Supernatural, por exemplo. Quem assistia vai se lembrar. Só que no caso dessa casa que estamos vendo agora, parece não ter dado muito certo não. Com a abertura da porta, um forte vento afasta todo o sal, liberando o caminho para que qualquer coisa possa passar livremente por ali, o que só contribuiu para manter o casal ainda mais assustado, sem saber como se livrar desse problema, e seguem até agora buscando uma forma de limpar sua casa. Mesmo com algumas acusações de fraude, o casal segue tendo seus vídeos amplamente divulgados com muita gente acompanhando esse caso, sempre esperando e torcendo para que eles consigam livrar a casa deles desse mal. E agora eu te pergunto, alguma ideia do que eles devem fazer para conseguir isso? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhado por um homem que voltava para casa por essa estrada em Ohio, o vídeo gravado por ele vem rendendo um grande debate nas páginas de mistérios. You want to tell me what that is?
O vídeo mostra uma grande esfera sendo seguida por um caça, uma visão intrigante que faz aqueles que creem em vida tecnologicamente avançada fora do planeta acreditarem que estamos diante de equipamento extraterrestre. Já os mais céticos, em contrapartida, dizem que estamos diante de um objeto feito com computação gráfica, o famoso CGI. Mas e você, o que acha? Não deixe de compartilhar sua opinião com a gente aqui nos comentários. Alunas de uma escola no Japão, durante o intervalo, perceberam sons estranhos vindos de uma das divisórias do banheiro. Mesmo com medo, as meninas foram investigar o local, só que não encontraram nada, nem mesmo olhando por cima. Não conseguiram ver nada e nem ninguém lá dentro, nenhuma possível explicação para aquele barulho, o que de certa forma até deixou as meninas mais aliviadas. Mas esse alívio não iria durar muito tempo não, pois logo em seguida isso aqui aconteceu. Quando as meninas voltam para averiguar um novo barulho, esse rosto bizarraço surge no canto da divisória, dando um susto gigantesco nelas que fogem o mais rápido possível daquela coisa, que muitas pessoas passaram a acreditar ser a manifestação de uma criatura sobrenatural conhecida como Yurei. Os Yurei são fantasmas japoneses apontados como espíritos de pessoas que morreram de forma trágica ou que acabaram deixando algum assunto inacabado aqui na Terra, permanecendo presos ao mundo dos vivos. Geralmente, essas assombrações são retratadas como tendo cabelos longos e escuros, trajando sempre um kimono branco e flutuando por aí sem nunca tocar o chão. Ainda segundo a crença nesse ser, esses fantasmas podem ficar presos a qualquer lugar conhecido por eles em vida, e para apaziguá-los, são necessários rituais funerários e orações específicas para dar o descanso eterno para esses seres. E se essas garotas vão atrás de fazer alguma dessas coisas, a gente não tem como saber. Mas se essa situação compartilhada por elas for real de fato, sem dúvida alguma, depois disso elas jamais vão duvidar da existência dessas forças. Mas e quanto a você, o que achou desse caso? Em casa, sozinha durante a noite, a jovem por trás dessa filmagem registrou algo que ela jura de pé junto não fazer ideia de como explicar. E jura também ter ficado tão apavorada que se mudou do local. De acordo com a história compartilhada pela garota, ela morava nessa casa apenas com a sua mãe, que estava trabalhando nesse momento. E enquanto assistia a vídeos nas redes sociais, começou a ouvir essas batidas e grunhidos bizarros na porta do seu quarto, além de um "rei" que fica sendo dito várias vezes. Sons que ela não sabe explicar quem ou o que estaria causando, mas que também não teve coragem de abrir a porta para tentar descobrir. Ainda de acordo com a história, os barulhos ficaram indo e voltando durante toda a noite e só pararam completamente pela manhã, que foi a hora que a Amber, a garota que vemos no quarto, aproveitou para pegar as suas coisas e correr para a casa do seu pai, dizendo que só volta a morar com a mãe se ela se mudar desse lugar. Enquanto atravessavam uma estrada em Minas Gerais, os amigos que estavam nesse carro viram algo no céu tão impressionante que tiveram que parar para filmar. Caralho, pô, joga a câmera, velho. Joga a câmera no disco. Joga a câmera. Olha a nave em cima da cidade.
Joga a câmera, irmão. Vou parar no meio da rua. Aí, ó. Galera de Uruana. Olha o tamanho do disco voador aí, em cima de vocês. Meu Deus! Olha aqui. Como bem sabemos, é muito complicado filmar à noite, ainda mais com câmeras comuns de celular. Mas mesmo assim, o pessoal se esforça bastante para tentar mostrar em vídeo o que eles acreditam ser um disco gigantesco sobre a cidade de Uruana de Minas. Ó. Aqui, ó. Ó. Olha lá. Ó. Ó o disco voador. Ó. Caralho. Olha. Gigantesco. Olha isso aí. Cacete. Aí, ó, a nave, a nave! Infelizmente é bem difícil de ver o que eles estão vendo lá na hora, mas é possível sim perceber que tem algo ali emitindo umas luzes. Então eu resolvi falar desse caso hoje aqui no canal, para ver se alguém da cidade de Uruana ou das proximidades surge por aqui e nos conta se viu alguma coisa nos céus da cidade. Então por favor, se você está sabendo de alguma coisa, conta pra gente aqui nos comentários, combinado? Um dos vídeos mais tenebrosos da atualidade, na opinião de muita gente por aí, é esse. Dá uma olhada só. Aziz, sen de yanımda otur. Sen okumadın değil mi bu başta? Yok daha okumadım. Ondan olabilir evet. Korunuyor çünkü şimdi burası. Okan sen bu yanında. Ömer abi bak şu toz dikleştirin. Orada değil. Ahmet sakın şu an her yerde çıkabilir, her an çıkabilir. Bu Allah Ömer abi sağında. bir dakika. Nerede? Yukarı. Tamam gördüm. Gördüm bir dakika bak. Gördüm. Boynuzlara bak. Tamam işte. O vídeo, gravado na Turquia, começa com uma galera conversando próxima desse barranco, como se estivessem procurando alguma coisa. E não demora muito para avistarem esse par de olhos brilhantes observando seus passos lá do alto. Bu boynuzu şaşapal Ahmet. Boynuzu şaşapal bak. Büyük boynuzu olan. Burayı koruyan boynuzu şaşapal bu çok güçlü. Çok güçlü Ahmet sakın panik yapma bak. Başına büyük bir sıkıntı gelebilir sakın panik yapma bak. Görüyor musun? Şu an bize bakıyor. Ben şimdi bunu O neydi öyle? çıktı bu ortaya. Bu tılsımla çıktı ortaya. Ama çok güçlü Ahmet. Var mı başka yerde var mı? Aşağıda Ömer abi. Ömer abi yakında. Arkama geldi Ömer abi. Arkama geldi. Tamam. Aziz. Assistindo a gravação com calma, pelo menos eu tive a impressão de ver uma silhueta de chifres no meio da escuridão, o que só ajuda a deixar esse vídeo ainda mais medonho, apesar de não termos maiores informações sobre quais seriam os animais selvagens daquela região. Na intenção de dar uma valorizada na sua sala de jantar, a mulher por trás desse vídeo encomendou uma bela mesa de mármore, mas acabou tendo uma surpresa bem sinistra quando ela foi entregue. Eu tô chocada. Olha o que eu descobri nessa mesa. Tá vendo umas letras, ó, silveira, ó. É uma cruz aqui. Aí, ó, 13/9/1981. E aqui é o... Não tá escrito ali. Ao analisar mais atentamente a mesa, a mulher começou a perceber uma série de detalhes, como uma cruz e a data no mármore da mesa. Detalhes que fizeram ela imediatamente imaginar que aquele mármore ali, na verdade, foi reaproveitado de alguma lápide de cemitério. O que eu nem preciso dizer que deixou a pobre da moça apavorada, né? O objeto foi comprado numa grande promoção, e agora parece que a gente sabe por que a peça estava tão barata, né? Mas me diz, você já tinha visto algo assim? E o que você faria numa situação dessas? Ficaria com a mesa mesmo sabendo de onde ela pode ter vindo? Ou devolveria? Eu adoraria saber o que você teria feito aqui nos comentários.
A intenção de uma câmera de segurança no quarto de um bebê é sempre manter a criança segura, prevenindo qualquer acidente físico. Mas no caso do que aconteceu nessa casa, tá parecendo que a câmera protegeu foi de um acidente sobrenatural mesmo. Hey, come here. It's okay, baby. It's okay. Riley, come. Come, Riley. Através dos olhos da câmera, somos capazes de ver o momento em que essa cadeira de balanço começa a se mover aparentemente sozinha, não sendo tocado por nada que seja visível. E enquanto isso acontece, a criança está ali no berço, olhando tudo bem de perto e ficando desesperada de medo. Mas felizmente, nesse momento, o pai da menina também estava atento à câmera, e assim que bateu o olho nessa situação, correu para lá para resgatar a garota. Que assim que vê o pai, já estica os braços, demonstrando o quanto ela queria ser retirada dali. Pelo que eu pude apurar, a história que está sendo contada sobre esse vídeo é que um senhor de idade que já vivia nesse lugar sozinho há muito tempo veio a falecer. E não tendo o menor interesse em ficar com a casa, os filhos venderam bem barato para essa família no intuito de se livrar logo dela. E depois de uma situação dessas, muitos dos que creem no sobrenatural passaram a achar que o antigo morador tenha ficado tanto tempo sozinho ali dentro, que agora nem mesmo sabe que já faleceu, e permanece vagando pelos cômodos daquela residência. Uma ideia bem triste, na verdade. Triste e assustadora. Um dos maiores debates existentes no mundo dos mistérios é se somos ou não visitados por inteligência extraterrestre. Uma discussão que já acontece há décadas e só se intensificou com a popularização das câmeras e, consequentemente, o surgimento de vídeos como esse. Oh, at the bottom? Yeah, this is piers. Those are not planes. They're like kind of... Já no início desse ano, a partir do seu quintal, o autor dessa filmagem foi surpreendido por essa estranha luz atravessando o céu. Luzes que, segundo ele, não seriam nem drones, nem aeronaves, balões ou qualquer outra coisa vista por ele antes. Pelo tom de voz do homem, a gente consegue perceber o quanto ele está impressionado com aquela visão, o que só ajuda a deixar o vídeo ainda mais intrigante. Tão intrigante que não demorou nada para viralizar e atrair várias pessoas com o intuito de decifrar esse mistério. E o que essas pessoas descobriram é que aquela área realmente não está na rota aérea, então é muito provável que essas luzes não fossem aeronaves comuns. Também chegaram à conclusão que, pela altitude, não devem ser drones convencionais, deixando no ar duas teorias. Uma que atribui essa visão a equipamento militar, e outra bem mais assustadora, que fala sobre a possibilidade de ser algo vindo de outro planeta. Ao ver esse objeto luminoso passando de um lado para o outro no céu, o autor dessa filmagem, sem fazer ideia do que era aquilo, teve a brilhante ideia de pegar um laser e começar a apontar para aquele objeto. Oh, here's another one right here. You see him? Flying right over our heads. Pointing it right at him. And now he's turning. Ooh, Yeah. flashed. Yeah, you see him? Yeah, it just flashed. I'm lasering É realmente bem intrigante a movimentação daquela luz e bem diferente das aeronaves comuns que conhecemos ou até satélites. Mas agora, jogar um laser em cima não me parece a melhor das ideias, não. Se em jogo de futebol os goleiros já ficam pistola da vida quando jogam laser na cara deles, imagina se estivessem pilotando uma nave. Então vamos torcer para o objeto por trás dessa luz ser algo aqui da Terra mesmo e esse cara do laser não ter começado uma guerra interplanetária. E como faz um tempão que a gente não fala das famosas falhas na Matrix por aqui, vamos ver agora o primeiro caso do ano envolvendo essa teoria assustadora.
Enquanto filmavam sua filha brincando com essa bolinha, em certo momento ela simplesmente desaparece. Olhando atentamente, não conseguimos ver ela rolando para lugar algum, mas mesmo assim, ela desaparece sem deixar rastros. E de acordo com a família, sem deixar rastros em lugar algum, já que depois dessa situação eles reviraram a sala toda, olhando até embaixo de todos os móveis. Mas nada, nem sinal desse brinquedo. Uma situação extremamente misteriosa que nos lembra das boas e velhas falhas na Matrix. Aquela teoria que afirma que nós não estamos em um mundo real, e sim dentro de um programa de computador. Um programa que de vez em quando apresenta suas falhas em formas de situações que parecem impossíveis, exatamente como no filme Matrix. Mas você, conseguiu ver para onde a bola foi? Se você tiver alguma explicação para esse vídeo, por favor, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Um outro caso bastante absurdo que está sendo associado às falhas na Matrix é esse aqui. Enquanto voltava para casa, tarde da noite, o motorista por trás dessa gravação se deparou com algo inimaginável. Pois do nada, mas do nada mesmo, esse galho enorme de uma árvore surgiu flutuando pela estrada. Um galho que, de acordo com ele, não estava preso por nenhum fio, nem nada. Além de estar em movimento, como se voasse mesmo e estivesse indo para algum lugar. Uma situação muito esquisita, que apesar de ter sido apontada como uma farsa, principalmente por ser um vídeo muito curto, no final das contas, só o homem que filmou lá na hora mesmo pode saber o que realmente aconteceu. Mesmo após saber da fama de uma casa de ser mal assombrada, um homem decidiu alugar ela por causa do seu preço, que estava muito abaixo do mercado. Mas segundo ele próprio, o arrependimento já veio na primeira noite. E tá aí o porquê. Ao escutar essas batidas vindo do banheiro, o homem vai até lá só para ver o que parece ser um menino do lado de dentro do box. Mas quando entra lá, não encontra nada e nem ninguém. Seja lá quem estivesse fazendo aquelas batidas, simplesmente desapareceu sem deixar qualquer rastro. De acordo com a história, os moradores locais contam que um menino fantasma costuma aparecer durante as madrugadas e aprontar a maior bagunça nessa casa, fazendo tanto barulho que até os vizinhos escutam, mas nunca tem coragem de irem até lá, por já conhecer a fama do local. Assim que esse vídeo surgiu, várias pessoas colocaram em xeque a sua credibilidade, dizendo que tudo foi armado. E no final das contas, só com essa filmagem é impossível a gente saber a verdade exata por trás do que aconteceu nessa casa. Mas com certeza, seja lá o que for, rendeu uma filmagem e história de arrepiar. Enquanto acampavam no meio da floresta, esses amigos viveram uma experiência bizarra que eles jamais vão conseguir esquecer. A princípio, apesar dos barulhos que parecem ser vozes vindas do lado de fora da barraca, eles acham que pode ser apenas o vento, e logo um deles abre a barraca sem imaginar o que encontraria lá fora. Quando encontraram aquela figura agachada ali, bem na frente da barraca dos caras, o pânico tomou conta geral deles, que fogem do local deixando tudo para trás. Inclusive respostas sobre o que estava realmente acontecendo ali. O que acaba sempre fazendo a galera debater sobre o assunto nas páginas de mistérios em busca de respostas. E o que não faltou nesses debates foram teorias para explicar o que vimos. Teorias que vão desde quem acredita que os amigos foram atacados por uma legítima manifestação do sobrenatural, até aqueles que acham que os campistas entraram no caminho de algum culto sinistro e mascarado que resolveu expulsar eles dali na base do medo. Mas e quanto a você, alguma ideia do que aconteceu naquele acampamento? Que tem sempre muita coisa completamente insana acontecendo em algum lugar do mundo. Todo mundo já tá cansado de saber. Mas olha, mesmo assim, de vez em quando ainda dá pra se surpreender. Igual nesse caso aqui. Dá uma olhada só no que aconteceu. What did they say? I
just told the lady in the gas station, and she said she knows. She's calling the cops. The cops are on their way? Yeah. Excuse me. Hi. You know that this is really dangerous, right? What are you doing, dude? You know that this is really not safe. You're gonna cause a big accident. Seriously. Dude. Yeah. I'm serious. Why are you doing that? If somebody throws a lick match in here, it's gonna blow. Leave me alone, alright? O vídeo já começa a mil com essa mulher desesperada com alguma coisa e dizendo que a atendente do local já chamou a polícia. E logo descobrimos o motivo de tanto alarde quando eles filmam esse cara simplesmente enchendo de combustível a caçamba da caminhonete que está revestida muito mal e porcamente com uma lona. Um negócio tão gambiarra que é a mistura perfeita para dar ruim. E como se não pudesse piorar, a coisa fica ainda mais absurda quando o homem termina de encher essa sua piscina explosiva aí e vai embora. He's just gonna drive off? Look at it splashing! Oh my god! What is he doing? Dude! We're following. We have to. Look at that! Are you serious? Unbelievable. I mean, Where does he think he's going? I have no idea. How is he going to put that into his... No, he didn't! Yes, he totally did. No, he didn't! O cara sai derramando combustível pra tudo quanto é lado. A cada curva lá vai um balde embora pro asfalto. E o fato do homem dirigir tão bem quanto armazena gasolina só ajuda a derramar ainda mais. Enquanto voltavam para casa usando essa estrada de chão, essas duas pessoas se depararam com algo que nenhum deles sabe como explicar. Ô, Drayton, tu quer isso ali? É um menino, é? Era um menininho, Drayton. Olha, Drayton, tá gritando. Misericórdia, Drayton. Corre, Drayton. Oxente, uma hora dessa ali, tu viu? Misericórdia, Drayton. Oxente. Bem miudinho, bicho. Será que era menino mesmo? Quem? Vou nada. Bora lá, morreu? Nós passa por perto lá pra ver. Oxe, como é que pode? Sozinho? E chorou, não foi? Olha, eu tava doida. A princípio, eles pensam que se trata apenas de uma criança, muito pequena por sinal, perdida naquele local. Mas não demora muito para que eles revejam essa ideia, principalmente depois que a suposta criança vai em direção ao matagal e simplesmente desaparece, o que dá um susto tão grande que eles começam a fugir na mesma hora. Porém, entretanto, contudo, mesmo morrendo de medo daquela situação, a curiosidade falou mais alto, e ambos acabaram voltando em busca de descobrir o que estava acontecendo. Ei, bicho, chega, minha cabeça tá doendo, pô. Ui. Minha cabeça tá doendo. Tu é doido, é? Tá lá? Oxente. E foi pro lado da onde, pô? Gritou, não foi? Tem como entrar pra aí, não. É mato fechado, ó. Tu não vai mais não fazer os vídeos, não é? Que vídeo? Bora descer, homem. Ai, tu não viu não, é? Vi. Quem é doido? Ó, não tinha como não, porra, entrar pra ali, não. Mas, olha, o chororô, é. Com medo e no meio da noite, as únicas opções da dupla era adentrar na floresta atrás daquela pequena figura desconhecida ou ir embora. E dessa vez o medo conseguiu falar mais alto, e eles decidiram ir embora deixando para trás esse mistério. Ô, Drayton, tu quer isso ali? É um menino, é? Era um menininho, Drayton. Olha, Drayton, tá gritando. Misericórdia, Drayton. Corre. No final das contas, o pessoal que viveu essa experiência assustadora lá na hora não acredita que o que encontraram naquela estrada fosse só um menino. Afinal, o que uma criança estaria fazendo sozinha naquele lugar? E se estivesse perdida, por que é que não se aproximou deles para conseguir ajuda? Questões que levam a dupla a acreditar que tiveram um encontro com algo sobrenatural que habite aquela região. Enquanto navegava por um rio próximo da estrada nos Estados Unidos, o homem por trás desse vídeo encontrou um carro totalmente submerso. Mas não foi só isso, pois algo totalmente inexplicável aconteceu assim que ele se aproxima do veículo.
I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Completely fully submerged. It honestly looks like a Kia Soul. Can you guys see that? Quando passa por cima do carro, o homem que estava sozinho no barco grava uma voz de criança, uma voz que parece de um filho tentando alertar seu pai sobre alguma coisa. E vendo a situação que esse carro se encontra, nos faz imaginar se esse alerta não seria sobre cair com o carro na água, como se houvesse um eco naquele lugar do que foi dito no dia em que o veículo caiu naquele lago. Infelizmente, como esse caso é muito recente, ainda não se tem muitas informações sobre o que encontraram dentro do carro, e muito menos se havia alguém dentro dele. Mas pode deixar que, surgindo alguma informação extra, eu trago aqui no canal, combinado? Muitas pessoas que creem no sobrenatural também acreditam que cemitérios estão repletos de almas que vagam por entre os túmulos. E vendo um vídeo como esse, feito por um coveiro, até quem não acredita fica com o pé atrás. De acordo com a história compartilhada pelo autor da filmagem, não estava ventando lá na hora. E olhando para as árvores em volta do cemitério, realmente parece que não está mesmo. E o coveiro também disse que fenômenos como esse, como objetos sendo movidos por forças invisíveis, são muito comuns por ali. Tão comuns que o cara nem se assusta mais e chega até a cumprimentar a assombração sempre que vê algo estranho acontecendo por lá. O que, segundo ele, garante que os fantasmas daquele lugar sempre o deixem em paz. Tá certo, educação em primeiro lugar. Enquanto atravessava uma estrada durante a noite, a mulher responsável por essa gravação ficou totalmente incrédula com o que estava diante dos seus olhos. Você é doida, mas olha ali, eu não quero ser doida, o que é aquilo ali? Olha o tamanho daquilo que tá no céu. E várias luzes piscando, não é um avião. Ai meu Deus, eu vou pra câmera normal, pera. No vídeo vemos a mulher ficar impressionada com aquele misterioso objeto que atravessa o céu piscando várias luzes. Um objeto que, ao que tudo indica, mesmo vendo tudo ao vivo lá na hora, a autora da gravação não faz ideia do que seja. Vou subir até no teto do carro aqui. Gente, que câmera ruim é essa? Isso é um iPhone 15? Pelo amor! Ô, gente, eu acho que ele tá indo lá pra Rose Top comigo. Mas ao que tudo indica, esse mistério tem uma solução muito mais simples do que a maioria dos casos que nós vemos por aqui. Porque reparando nas luzes, formato do objeto e o modo como voa, é quase certo de que o que estamos vendo é apenas um dirigível. Um aparelho que já foi muito comum no passado, mas que hoje quase não aparece mais pelos céus. E talvez por isso, por ser uma visão rara, que a moça da filmagem nunca tenha visto um antes. E acabou estranhando quando finalmente viu. Esse vídeo foi bem fácil de desvendar, né? Mas não vai se acostumando não, que o próximo caso é um mistério tão grande que permanece sem solução. E antes de irmos para ele, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui. E se você quiser dar um apoio ainda maior aqui para o seu amigo, já sabe, né? Pode fazer isso de duas formas, que é deixando um valeu demais no botão valeu demais aqui embaixo, que destaca o seu comentário, ou se tornando membro do canal através do Seja Membro, que te dá direito a várias vantagens também aqui dentro do Universo Inexplicável. Muito obrigado pelo seu apoio e vamos em frente! A crença na existência de lobisomens, criaturas capazes de transitar entre o mundo dos humanos e das feras, é uma das mais comuns do mundo quando falamos de seres lendários, e vendo uma história dessas a gente até entende um pouco do porquê.
tudo começou quando durante algumas noites os cavalos dessa fazenda ficaram extremamente agitados, chegando ao ponto de derrubar as cercas. E segundo a história, não foi só isso, porque uivos e grunhidos bizarros, diferentes de qualquer som produzido pelos animais conhecidos da região, também foram ouvidos pelo fazendeiro, que se trancou dentro de casa nesses momentos, na intenção de descobrir o que estava fazendo aquele som e assustando os cavalos, sem necessariamente precisar botar a cara fora de casa no meio da madrugada com aquela coisa lá fora. O fazendeiro teve a sábia decisão de instalar uma câmera no estábulo. Uma câmera que fez esse vídeo, mostrando os cavalos muito agitados, mas não chega a mostrar qualquer criatura além dos próprios cavalos. E como a câmera não grava o áudio ambiente, o fazendeiro usou seu próprio celular para gravar o som que estava ecoando por aquela noite. E o barulho que ele gravou é assustador. Ainda de acordo com a história, esse vídeo foi feito em uma região da Argentina que não tem qualquer animal selvagem capaz de emitir esse som. E também não é comum alguma coisa conseguir deixar os cavalos tão apavorados como dessa fazenda. E esses detalhes acabaram fazendo muita gente botar toda essa situação na conta do lobisomem, que, segundo aqueles que creem, estaria rondando essa fazenda. Bizarro esse uivo, hein? Mas e aí? O que você acha? Que criatura poderia estar fazendo esse barulho no meio da madrugada que o fazendeiro conseguiu gravar? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E agora que você já deixou seu like, já se inscreveu no canal e deixou seu comentário, eu te convido a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.